Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Esse é o nosso curso técnico em metrologia e essa é a nossa terceira videoaula. Eu sou o professor Rafael Lima, do IFRJ, campus Volta Redonda. Fiquem atentos às atividades na plataforma Moodle e não deixe de fazê-las. Vamos à nossa videoaula? Bom, nessa videoaula nós vamos tratar sobre as funções polinomiais, as principais delas, tá? Então vamos lá. O que a gente tem como pré-requisito dessa aula, né? É importante que vocês tenham entendido a nossa última videoaula, que foi plano cartesiano e coordenadas de pontos, tá? Após essa aula, vocês devem ser capazes de cumprir esses objetivos aqui, ó. Definir o que é uma função, vai ser o nosso primeiro objetivo aqui. A gente vai, além de definir uma função, entender os gráficos nessa primeira videoaula das funções polinomiais, e a gente vai ter que saber diferenciar esses gráficos, tá? Então eu tenho que olhar um gráfico e saber, essa função é de um tipo, essa função é de outro tipo, tá? Antes de fazer essas coisas, vamos começar com um exemplo, só para mostrar para vocês, de uma função que eu já citei aqui na primeira videoaula. Essa função aqui é o seguinte, é o volume de um cilindro de raio 1. Tá? Em função da altura. Então imagina um cilindro, imagina um copinho que a circunferência ali embaixo do copo ela é fixa, porque o raio é fixo. Eu estou mudando a altura do copo, tá? Se eu quiser fazer o volume de água que tem dentro de um copo em relação à altura, esse é o gráfico que me determina, essa retinha é o gráfico que me determina o volume em função da altura. E eu coloquei esse exemplo aqui. O que a gente faz com uma função? A gente consegue responder várias coisas a respeito dessa relação entre altura e volume. Por exemplo, eu posso responder qual é o volume de um cilindro, né, que seria um copo, né, com esse formato cilíndrico, né, posso pensar num copo de altura 1. Então vamos supor que tenha uma unidade de altura ali. Qual seria o volume de líquido ali dentro, tá? Bom, e aí é só substituir na função. Eu já vou deixar as outras perguntas aqui para ficar as respostas, tá? Senão depois apaga. Mas eu vou responder a letra A primeiro, tá? Qual que seria o volume do cilindro? Bom, muito simples. O volume do meu cilindro, ele vai ser jogar o H na minha função, tá? Eu quero encontrar esse pontinho aqui, ó, quando no eixo X é 1, quanto que vale no eixo Y? Quanto que vale aqui, ó? Eu quero encontrar esse valor aqui no eixo Y. Quero encontrar quando o X é 1, quanto que vale o Y? É isso que eu quero encontrar, tá? Mas eu estou dizendo que a altura, que é o meu H aqui, é 1. Se eu substituir aqui na expressão, eu vou encontrar. Então a gente chama de... eu já estou até adiantando a notação, né? Mas a gente vai dizer que eu quero encontrar o volume quando o H é 1. Ou seja, o volume V de 1, que a gente chama, né, da nossa função. Substituindo ali na função, o que vai ter? Ó? A nossa função ela é um número π vezes a altura, mas a altura é 1. Fica π vezes 1, π vezes 1. A resposta é π. Então, meu volume seria aproximadamente 3,14, tá? Por isso que o meu ponto aqui ficou, ó, 1 no x e π no y, tá? Então, já é uma informação que eu consigo tirar da minha função, tá? Por exemplo. Outra informação que eu poderia responder, essa nossa função, ela é crescente, decrescente ou constante, tá? Repara que à medida que a altura está aumentando, se eu andar da esquerda para a direita, assim, o nosso volume está aumentando, tá? A gente estaria subindo no gráfico. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a nossa função ela é crescente, tá? Então, isso também é meio óbvio, né? Se a gente aumentar a altura de um copo, aumenta o volume. Mas a gente consegue ver isso no gráfico, tá? Outra coisa que a gente consegue tirar de uma função. Que informação eu tiro do fato dela ser crescente? Na verdade, é o fato que eu acabei de falar, né? Aumentando a altura, né? Aumentando a altura, o que vai acontecer?
aumenta o volume. Isso é óbvio, mas a gente tira isso olhando para o gráfico também, tá? Então, todas essas informações básicas a gente consegue tirar de um gráfico de uma relação entre grandezas, que é o que a gente vai fazer agora ao longo do curso. Relação entre duas grandezas, tá? Para várias funções, não só volume, né? Outra pergunta, que é um pouquinho mais difícil, por que esse gráfico é uma reta? Tá? Por que deu uma reta esse gráfico? Nós vamos ter que examinar isso mais a fundo nas próximas aulas e hoje também, tá? Hoje nós vamos falar da reta também, que é uma função que vai dar uma função polinomial, tá? Mas eu não vou responder essa pergunta agora, eu vou responder nos próximos slides, tá? Só para a gente ficar na curiosidade aí. Bom, continuando. O que é uma função? Tá? Vamos definir. Isso aqui é um pouquinho mais chato, né? Mas eu vou ter que falar uma coisa mais teórica. O que é uma função para a gente? Uma função, gente, simplesmente é uma relação entre dois conjuntos. Agora, no exemplo anterior, eu acabei de mostrar uma relação entre o meu conjunto altura e o meu conjunto volume. Só que, genericamente, a gente pode chamar esse primeiro conjunto de A e o segundo conjunto de B. Tá? Então, eu preciso de uma relação entre dois conjuntos. Aqui eu fiz um esquema para mostrar para vocês uma relação. Eu estou pegando elementos do meu conjunto vermelhinho A e ligando ao meu conjunto azul B. Tá? Então, o que está acontecendo? O meu x1, eu estou calculando ele lá na minha função, que seria, por exemplo, as minhas alturas. Eu estou jogando lá na minha função e encontrando os valores no meu segundo conjunto, que seria no meu eixo y, né? Que eu acabei de mostrar para vocês do volume, tá? Então, x1 está dando y1, x2 está dando y2, x3 está dando y2 também, pode acontecer, né? Você ter dois números dando a mesma resposta, não tem problema, tá? Esses conjuntos vermelho, azul aí tem nome. O conjunto vermelho, que é o primeiro conjunto, tipo a nossa altura aquela hora, a gente chama de domínio da função. Tá? Eu estou chamando minha função de f. Em geral, a gente vai chamar a função de f minúsculo. Então, o domínio da minha função f, a minha função são as relações entre números, entre esses valores x, y, e. Domínio vai ser o meu conjuntinho vermelho, meu primeiro conjunto. Tá? E o meu segundo conjunto, a gente vai dizer que ele é o contradomínio. Tá? Dentro do contradomínio, eu tenho os elementos que estão ligados. Os elementos que estão ligados aos elementos do conjunto A. Esses elementos que estão ligados aqui, a gente chama de imagem da minha função. Tá? Então, basicamente é isso. Os principais aí que vocês precisam lembrar é o meu primeiro conjunto vai ser o domínio da minha função, que é o vermelhinho. E os elementos que estão ligados a eles vão ser chamados de conjunto imagem da minha função. Porque a gente vai falar dessas coisas ao longo do curso, só para a gente não ficar perdido. Quem é o domínio, quem é a imagem? É importante vocês terem em mente. Domínio é o primeiro, e imagem vai estar dentro do conjunto B, tá? Que é o meu segundo conjunto. Bom, mas como é que a gente indica isso matematicamente? A minha função vai ser o seguinte. A minha função definida no meu conjunto A para pegar elementos no conjunto B, a notação vai ser essa. F, dois pontos, A, setinha B. Essa setinha está mostrando que meus elementos estão saindo do A, a gente está encontrando eles respostas no B. Tá? A gente também diz, né, que a gente está pegando valores de x e encontrando valores de f de x. F de x seria já a minha imagem daquele meu elemento x. Como exemplo, acho que ficaria mais fácil. Para eu poder encontrar elementos no segundo conjunto, a gente vai ter uma expressão. Eu já até comentei sobre expressão na última aula, né? Que a gente fez um gráfico. A gente vai ter uma expressão para relacionar elementos de um conjunto A para um conjunto B. Vamos pegar, por exemplo, um conjunto A sendo 0, 1, 2 e o meu conjunto B sendo de 0 a 5. E eu quero relacionar elementos do A com elementos do B. Para fazer essa relação, a gente vai ter uma fórmula que a gente chama de lei de formação, que é a lei que forma a minha função. Tá? No meu caso aqui é f de x igual a x mais 1.
Para que serve f de x igual a x mais 1? Para eu substituir o valor no x e encontrar a minha imagem, tá? Quando eu coloco f de x igual a x mais 1, eu estou falando que o y, eu posso estar dizendo também, gente, a mesma coisa, né? Que dizer que o y é igual a x mais 1. Né? O y são os elementos resposta, os elementos que estão no B, tá? Então o x está no A e o y vai ser a minha resposta. Mas aí como é que eu uso essa anotação de f de x aí? Bom, repara que o meu conjunto A, eu vou jogar o 0, o 1 e o 2 na minha função, tá? Bom, substituindo o 0, eu vou dizer que eu estou calculando o f de 0. Quem é o f de 0? É simplesmente fazer 0 mais 1, que é a minha fórmula, está pedindo para pegar um número x e somar com 1. Isso vai dar 1, tá? Em termos de setinha, a gente não fica usando setinha, né? Mas só para mostrar aqui, né? Eu estou dizendo que o número 0 está ligado ao 1. O x0 está ligado ao y1. E se a gente substituir... Lembra que o conjunto A tem o 0, 1 e o 2, né? Então vamos usar o número 1 agora. Então pega o número 1, que também está no conjunto A, e joga na nossa fórmula. Vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então eu estou dizendo que o 1 do x está ligado com o 2 no y. Simplesmente isso. E por fim, pego o 2 e substitui aqui. Eu estou dizendo que o 2 mais 1 é igual a 3. Eu estou dizendo que o número 2 do conjunto A está ligado ao número 3 do conjunto B. Ok? Então, fizemos a nossa relação. Então eu estou dizendo que o 0 se liga no 1, o 1 liga no 2, o 2 liga no 3. A gente já viu na última videoaula que a gente pode fazer os pontos, né? Que a gente pode fazer os pontos, ó, 0, 1. Posso fazer o ponto 1, 2. Posso fazer o ponto 2, 3. E marcar isso num plano, né? Num plano cartesiano. Tá? Que a gente já vai fazer isso. Ok? Então só para mostrar para vocês como é que a gente relaciona elementos do A com elementos do B. Simples assim, tá? Bom, mas quais funções que a gente vai tratar aqui nessa videoaula? A gente está falando das funções polinomiais. Resumindo, gente, todas as funções aí que aparece o x elevado a alguma coisa. É uma potência de x aí, tá? Então essas funções é o que a gente chama de função polinomial. Eu separei em 4 grupos. Primeiro, as funções constantes, que é o mais simples. Depois, as funções do primeiro grau. E aí, do primeiro grau, eu vou só detalhar. A gente tem 2 tipos, né? Tem a linear e a função afim. Ok? Depois, a gente vai entrar na função do segundo grau. E, por fim, passando bem rápido, a função do terceiro grau. Tá? Eu parei aqui no terceiro grau, mas eu poderia continuar. 4º grau, 5º grau. Mas as aplicações, elas começam a ficar muito poucas, né? Com funções de grau maior. As maiores aplicações de relações vai ser até a função do terceiro grau, já tá bom pra gente aqui no curso. Tá? Então vamos começar pela primeira função, que é a mais simples, a função constante. A função constante é simplesmente o seguinte, é a função de R em R. O que eu quero dizer com R em R? Todas as nossas funções vão ser o meu conjunto A. Eu estou querendo pegar o máximo de números possível para poder calcular ali na minha função, os valores de x. Então a gente vai dizer que esses valores são valores reais, tá? Então, esse meu primeiro conjunto seria o meu domínio, tá? E esse meu segundo conjunto seria o contradomínio, tá? Então eu estou dizendo que o meu domínio é os reais e o contradomínio é os reais, tá? Para a gente poder conseguir fazer as nossas contas, tá? Mas o que essa função faz? Ela vai associar um elemento x num elemento que a gente chama de constante. Eu chamei de C aqui, tá? Então, cada valor de x, ele vai ter um correspondente no y, só que esse y é constante. Então, por exemplo, quais seriam os exemplos para essa função? Eu coloquei alguns exemplos. Eu posso ter, por exemplo, a função f de x igual a 5, ou a função g de x igual a menos 2, ou outra função h de x igual a 0. O que está acontecendo? Essas funções, por exemplo, a função f. Quanto que seria o f de 1? Se a função é sempre 5, o f de 1 vai ser 5. Mas quanto seria o f de 2? Mas o f de 2 também é 5, porque a função é 5. E o f de 3?
O f de 3 também é 5. E o f do 4 também é 5. Qualquer x que você coloca, a resposta é 5. Por isso que ela chama função constante, ela não muda a resposta, tá? Mas pode ser função constante igual a qualquer número, tá? E qual é a consequência disso? O gráfico dessa função, gente, ele vai ser uma reta horizontal. Por quê? Qualquer x que você joga, o y é sempre igual. Imagina esses aqui que eu desenhei aqui, né? Que eu fiz. Ó, o 1 tá dando 5, mas o 2 tá dando 5, mais o 3 tá dando 5, mais o 4. Todos esses pontos aqui, ó, eles estão na mesma altura. Então eles ficam na mesma reta horizontal. Então toda função constante ela tem como gráfico uma reta na horizontal, tá? Aquele valor não muda. Por exemplo, se fosse a função f que tivesse desenhada aí, essa reta estaria passando no y igual a 5. Ela é sempre 5 no y, tá? Falar que f de x é igual a 5 é a mesma coisa que falar que o y é sempre 5. Então todo ponto o y vai ser 5. Então por isso que ela é constante, ela é uma reta horizontal, tá? Então a função constante é o gráfico mais fácil que a gente tem aí de fazer, tá? Bom, outra função que é um pouquinho mais... toma um pouquinho mais de cuidado é a função linear. Esse já entra nas funções do primeiro grau, tá? O que é a função linear? Eu estou pegando um número x e estou encontrando um valor que a gente chama de a vezes x. Então eu pego um elemento x e vou encontrar um ax. Quem é ax? É um número vezes x, tá? Esse a vai ser constante, tá? Então um exemplo aqui, ó, exemplo A, eu peguei a minha função f de x igual a 2x. Então para cada x eu encontro ele multiplicado por 2, tá? O que seria essa função pegar o x e multiplicar por 2? Por exemplo, pego 1, x igual a 1. O que está acontecendo aqui? Ó? O gráfico já está até aqui para ajudar a gente. X igual a 1, o que está acontecendo? Olha lá no gráfico quanto que vai dar. X igual a 1, a resposta é 2. Aí se eu pegasse x igual a 2, a resposta seria 4. Por quê? Porque a minha função faz isso. Ó. Ela pega o x e multiplica por 2. Tá? E se fosse 0? Ah, mas o 0 está dando 0. Porque 0 vezes 2 dá 0. Se fosse menos 1, menos 1 vezes 2 dá menos 2 aqui no y. Então, repara que eu estou pegando meu número e multiplicando por 2. Tá? Eu obtenho essa retinha aí, passando pela origem. Isso é uma função linear. Outra função linear, que eu coloquei como exemplo, né? Só que essa aqui é decrescente, é o menos 3x. Aqui eu estou pegando meu x e multiplicando por menos 3. Também é uma função linear. Então, pego 1 e substitui aqui. Faz g de 1. Vai ficar menos 3 vezes 1, que é menos 3. Então, eu estou falando do ponto 1, menos 3. Esse ponto está aqui, ó. 1 no x, menos 3 no y. Tá? Bom, então, basicamente, eu coloquei dois exemplos de funções que são lineares. Tá? Bom, vamos piorando um pouquinho aí. A gente tem o que a gente chama de função afim. Qual é a diferença da função afim para a função linear? A função afim, ao invés de eu pegar um x e encontrar um a vezes x, alguma coisa vezes x, a gente vai ter mais um número aí na frente. Então aqui é x, pega um x e a gente vai encontrar... Então, dado um x lá pertencente aos reais, a gente vai encontrar um número a vezes x, tá? Então aqui eu vou ter um ax, a vezes x, mais alguma coisa. Essa alguma coisa é um número constante que eu chamei de b, tá? E aí, é claro que, repara o seguinte, agora, qual é a diferença? A gente acrescentou mais um número. Lembra que a minha primeiro exemplo lá era 2x, a minha função? Agora eu tenho, por exemplo, ó, 2x mais 1. A única diferença é que eu somei 1.
ali na minha lei de formação ali da minha função. Antes era, meu segundo exemplo era menos 3x. Agora eu tenho menos 3x menos 2, por exemplo. Então, tem um número ali depois do x ali, tá? Basicamente, gente, a diferença, os dois vão ser reta, o gráfico, tá? Se vocês jogarem pontinhos ali, vocês vão ver que vai dar uma reta. A diferença é que da função linear, elas passavam aqui na origem. Ela sempre passa na origem. A função afim não passa. Essa é a diferença, tá? Básica aí das duas. Mas beleza. Bom, como é que seria o gráfico de uma função afim, tá? Vou fazer de novo aqui, mas a gente já fez até um exemplo parecido, né? Vamos fazer aqui nesse planozinho aqui o nosso gráfico. Bom, primeira coisa que eu tenho que saber, eu já sei que isso aqui é uma reta. Eu já tenho que partir do fato. Olhei aqui, é uma função linear, é uma função afim? Então já tem que ter na cabeça assim, pô, beleza. Ah, isso aqui é uma reta. Pô, então se eu sei que o gráfico é uma reta, poxa, gente, para determinar uma reta, eu só preciso encontrar 2 pontinhos nela. Não preciso fazer mais que isso. Então é bem simples, não preciso ficar marcando um monte de pontos. Encontra 2 pontos. 2 pontos já vai resolver o nosso problema, tá? Que pontos vão ser esses? Os pontos que vocês encontrarem, tá? Não precisa ser um ponto específico, é um ponto da reta. Como é que eu vou achar esse ponto? Bom, eu vou supor. Então, supondo x, escolhe um x. Supondo x igual a zero. Vou pegar o zero que é fácil de fazer a conta. E calcula quanto que seria o y. É só jogar aqui na função. Seria menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Repare então que eu já tenho o meu primeiro ponto. Meu primeiro ponto vai ser 0 no x, 1 no y. Vai lá no nosso plano e marca 0 no x, 1 no y. Estaria aqui. Já temos um ponto. Só preciso de mais um. Pô, já usei x igual a 1. Usa outro x aí. X igual a 0, desculpa. Agora eu vou fazer x igual a 1, por exemplo. Então vou fazer y. A minha fórmula é menos 2 vezes o x, que é 1, mais 1. Isso aqui vai dar menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, o nosso ponto é 1 no x menos 1 no y. Vai lá no nosso plano e marca 1 no x menos 1 no y. Estaria aqui. Ah, professor, e agora? Como é que é o meu gráfico? O meu gráfico é uma reta, passando nesses 2 pontos aí que vocês encontraram. Então, o meu gráfico... Eu vou ter que fechar aqui. Mas o meu gráfico vai ser esse ponto aqui foi o ponto 0, 1, e esse ponto aqui foi o ponto 1 menos 1 que eu encontrei, tá? Então eu vou lá e faço uma reta nessa direção. Bom, já encontrei. Todos os outros pontos que satisfizer essa equação aqui estão aonde? Estão nessa reta. Não preciso ficar fazendo outros pontos. Só preciso fazer 2, tá? Já me basta, beleza? Bom, isso vai ser uma função afim ou função linear, eu sempre faço do mesmo jeito, tá? Agora, uma outra observação aqui que é importante, né? Por que o gráfico de uma função afim é uma reta, né? A gente falou de reta lá no início, né? Não respondi, mas o que acontece, né? Porque quando a gente varia o x, gente, na função do primeiro grau, quando a gente varia o x de forma constante, o y varia de forma constante. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: se o x está variando de 2 em 2, o y sempre vai variar da mesma forma. O y, sei lá, se o y varia de 1 em 1, ele sempre vai variar de 1 em 1. Então, se eu andar 2 casas no x, eu vou andar 2 casas no y. Ou se eu andar 2 casas no x, eu vou andar sempre 1 casa no y, sempre 3 casas. Essa variação do y é sempre constante. Toda vez que a variação do y se manter constante, quando a do x é constante, eu tenho uma reta,
tá? Então, só para vocês diferenciarem dos outros gráficos. Então, só na função do primeiro grau acontece isso. A variação do y se mantém constante. A gente vai falar mais de variação aqui no curso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de por que é uma reta. Lembra que a função do primeiro grau, ela era do tipo ax mais b. O valor de a, que aparece na frente do x, que é um número, se ele for positivo, a nossa função vai ser crescente. Se ele for negativo, for menor que zero, a nossa função vai ser decrescente, tá? Lembra que no exemplo anterior? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Essa função aqui, por que essa reta é decrescente? Porque o nosso a, que é o número que está na frente do x, é menos 2. Tá? Então é isso que eu estou dizendo. Se esse número na frente do x fosse positivo, tá? Essa função seria crescente. Esse a gente chama de taxa de variação, tá? Da função. Ok? Ele mede quanto que o y está variando na nossa função. Eu já vou mostrar isso aqui no gráfico também. E o b, ele seria o valor inicial da minha função. Tá? A gente chama esse b aí de valor inicial. Tá? Então a é a taxa de variação, b é o valor inicial. Tá? Então, observando os gráficos aqui, com as constantes modificando, olha o que acontece. Ó. Agora eu estou modificando o valor de a. Olha o que acontece aqui com o meu valor de a. O a, ele vai medir para onde que a minha reta está apontando. Ó, estou trocando, tem várias funções aí. Ó. A igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Quanto maior o a, mais para cima ela vai estar. E quanto menor, mais decrescente ela vai ser. Tá? E esse a é o que a gente chama de taxa de variação. Ele mede crescimento ou o decrescimento da nossa reta, tá? Aqui eu estou fazendo vários ao mesmo tempo, para a gente ver a diferença de um para o outro, tá? Nessa animaçãozinha aí, ok? Agora, e o B? O que o B vai fazer para a gente? Ó, o B, vamos supor que eu fixei o A e estou mexendo no B. O B mede só a altura que está a minha reta. Então, ó, B igual a 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4... Quanto menor o b, mais baixo ela vai estar. Quanto maior, mais alto vai estar passando a minha reta. Tá? Tudo bem, gente? Bom, para fechar essa função aí do primeiro grau, gente, toda vez que aparecer na videoaula ou aparecer nos nossos materiais impressos, nos nossos arquivos, né? Quando aparecer, acesse o link. É algum link que vocês podem modificar algum gráfico, vocês podem visualizar melhor alguma propriedade, tá? Vamos tentar acessar esse aqui. Basta que vocês cliquem nesse linkzinho aqui, ó, tá? Então, clicando nesse linkzinho aqui, vocês vão abrir uma nova tela aí e vocês podem mexer naquela determinada atividade, tá? Tem que estar logado na internet. Mas vamos clicar aqui, ó. Vamos ver se vai abrir aqui. Bom, no meu abriu essa telazinha. E aí o que eu vou mostrar para você? Né? Se não abrir direto, igual no meu aqui, é só clicar aqui no meio que ela vai abrir. Tá? Vamos ver que aqui o meu computador está um pouquinho lento. Bom, gente, repara que abrimos. O meu demorou um pouquinho por causa da internet minha aqui. Mas o ideal é que ela abra bem rápido. Bom, o que apareceu aqui naquele link? Apareceu simplesmente o gráfico do que eu acabei de mostrar das nossas retas. Se vocês clicarem nesse íconezinho aqui embaixo, ó, vocês conseguem abrir a tela, tá? Então, abrindo a tela aqui, fica bem melhor de visualizar. O que eu tenho aqui? Nessa construção aqui, a gente tem as nossas retas, né? Tem a minha reta e tem o meu plano x, y. E aqui você consegue, se você arrastar, ó, arrastar aqui
clicar nesse A, esse controlezinho, e ir arrastando com o dedo, se estiver no computador ou com o mouse, vocês conseguem modificar a reta, tá? E repara o seguinte, ó, o A, eu estou trocando o valor de A, ó, tá mudando o crescimento da minha função, ó, tá? Ó, função crescente, se o A for negativo, ela é decrescente, tá bom? E você também pode mexer no B. O B vai mudar a altura da minha reta, tá? E aqui na frente a gente tem a equação dela, ó, modificando, tá bem? Então, mais para vocês poderem visualizar, mexer um pouquinho aí e conseguir visualizar a propriedade de forma melhor, tá bom? Bom, pessoal, continuando aí as nossas funções, para fechar, a gente tem a função quadrática, que é um pouquinho diferente da função afim. Qual a diferença básica, né? A gente, na função quadrática, a gente acrescenta mais um termo, que é o termo do x ao quadrado. Então, além de ter aquele termo x e aquele termo constante, agora a gente ainda tem o termo do x ao quadrado, tá? E consequência desse termo x ao quadrado é que os nossos gráficos não vão ser mais retas, tá? A gente não tem tempo de mostrar por que esse gráfico é uma parábola, mas a princípio a gente precisa saber que ele é uma parábola e, além de saber que ele é uma parábola, a gente vai construir essa parábola aqui, tá? Bom, repara que uma função quadrática, ela depende de um A, de um B e de um C. Esse A, B e C eles vão ser constantes, tá? E dependendo do valor de A, B e C, a gente vai ter gráficos diferentes. O A, se o A for positivo, a gente vai ter uma parábola para cima, tá? Se o A for negativo, a gente vai ter uma parábola para baixo. A gente chama de côncava para cima ou côncava para baixo. Então, o A vai controlar isso, se ela está para cima ou se ela está para baixo, tá? Outro valor que é importante, o A ele é dado, tá, gente? Então, o A é um número. Então, a gente vai saber se ele é positivo ou negativo. O C também é uma constante importante na minha função quadrática, porque o C ele marca onde que o gráfico toca o eixo Y. Então, onde que a nossa parábola toca o eixo Y? No valor de C. Por isso que eu coloquei um Czinho nesse pontinho vermelho aí. Por exemplo, se o C for menos 3, então ela vai cortar o Y no menos 3. Se o C for 2, então ela vai cortar o eixo Y no valor 2. Tá? Só umas informações que vão ajudar a gente a fazer o gráfico de uma parábola, tá? Então, gente, para fazer o gráfico de uma parábola, além de encontrar onde que ela toca no Y, eu vou precisar encontrar outras duas coisas. Eu já vou adiantar aqui, ó. Para fazer uma parábola, fazer o gráfico de uma parábola direitinho, a gente vai precisar encontrar mais duas coisas. Primeira coisa que eu posso encontrar é onde ela toca o Y. Esse é fácil, é no C. Aonde ela toca no X, aqui no caso ela toca em dois lugares, é o que a gente vai chamar de raízes da nossa função de segundo grau. E outro valor, então esse aqui vão ser as raízes da minha parábola. E outra coisa que vai ser bem importante para a gente vai ser o vértice. Esse carinha aqui é o vértice da minha parábola. Eu tenho que encontrar esses três elementos, raízes, onde ela toca o Y e o vértice. Aí com isso eu consigo fazer um bom desenho de uma parábola, tá? Então vamos lá. Como é que eu encontro a raiz e o vértice? Bom, o vértice eu tenho uma fórmula para achar esse ponto V aí. É o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. A gente chama de ponto máximo da parábola ou ponto mínimo. Para encontrar o vértice eu preciso achar duas coordenadas, a x e a y. A coordenada x, ela está com essa fórmula, menos b dividido por 2a. Lembra que o b e o a gente vai ter da fórmula da função, tá? E a coordenada y, que é um pouquinho mais difícil, ela vai ser menos delta sobre 4a. Quem é esse delta? Esse delta é aquele delta que a gente encontra quando a gente vai encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Então, como é que vai ser as minhas raízes?
as minhas raízes vai ser aquela fórmula de equação do segundo grau lá do ensino médio. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. E o meu delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então, repara o seguinte. Esse delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, eu vou usar ele tanto para achar as raízes quanto para achar o vértice. Nas duas fórmulas. Ok? Então, encontrado as raízes, onde que eu marco? Eu vou marcar as raízes no eixo x. Aí eu chamei de x' e x duas linhas aí no meu desenhozinho. Onde que eu marco o meu vértice? Nos pontos que você encontrar. Esse vai ser o ponto mais alto, o ponto mais baixo da minha função. Tá? Uma observação que é importante, gente, é o seguinte. Lá no ensino médio, às vezes a gente calculava o delta e a gente encontrava um delta negativo. O que acontece? Quando o delta é negativo, eu não consigo encontrar raízes. Se ele for negativo, a gente simplesmente vai dizer que a minha função não tem raiz. E nesse caso, ela não vai tocar o eixo x, o meu gráfico. Então eu fiz um exemplo aí, um desenho, ó, uma parábola que não toca o x. Isso é possível, tá? Uma parábola que não encosta no eixo x. Vamos fazer um exemplo, igual eu fiz da função do primeiro grau, vamos fazer uma da função do segundo grau, função quadrática. Então eu coloquei um exemplo aí, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3, e vou colocar essa função nesse plano aqui, tá? Então vamos lá fazer as contas. Bom, tanto faz a ordem que vocês quiserem colocar, eu vou começar pelas raízes. Então quais são as raízes da minha função, tá? Quando eu falo raízes, gente, eu estou falando dos valores que eu vou marcar no eixo x, tá? A fórmula é aquela fórmula menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, tá? Bom, olhando a minha função, eu sei que o a é 1, que é o número que está na frente aqui do x ao quadrado, quando não tem nada é 1. O b é menos 2. E o c é menos 3. Tá? Então esses são os meus valores. Vou substituir na minha função. Na minha fórmula, desculpa. A minha fórmula era menos b mais ou menos raiz de delta. Vamos fazer o delta primeiro? Separado? Ó, então quem é o meu delta? Meu delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4. O a é 1 e o c é menos 3. Faço essa conta, vou encontrar o delta. Bom, menos 2 ao quadrado, gente, menos com menos dá mais. 4. 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. Que aqui é um produto, ó. 4 vezes 1 vezes 3. Menos do 4 com menos do 3 vai dar positivo. Então vai ficar mais 12. 4 mais 12, 16. Esse é meu delta. Vou substituir para achar o meu x1 e x2. A fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta. Menos b. O nosso b, gente, é menos 2. Menos da fórmula e o menos 2 vai ficar mais 2, tá? Vai ficar menos menos 2. Menos menos vai dar mais. Então esse aqui vai ficar mais 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2a. Bom, resolvendo aqui, ó, vai ficar 2 mais ou menos 4, que a raiz de 16 é 4, sobre 2. E aí eu vou ter uma resposta para mais 4 e outra resposta para menos 4, que vai ser 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. E o meu x' vai ser... x' não. X duas linhas. Vai ser 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Encontrei dois valores. Onde que eu vou marcar esses números? 3 e menos 1. Eu vou marcar no x, que são as minhas raízes. Então eu tenho a raiz menos 1
e a raiz 3, tá? Outra coisa que eu preciso, vou mudar de cor aqui, eu preciso encontrar o meu vértice. Segunda coisa, vértice. Então vamos ao vértice. A fórmula do vértice é menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Coisa volta lá no vídeo. Ou então acompanha no material, né, gente? O vértice menos b sobre 2a. Menos b com menos 2 vai ficar positivo de novo. Então vai ficar 2 dividido por 2a. É 2 vezes 1 embaixo. O delta foi 16, só que a fórmula pede menos delta sobre 4 vezes a. Então é 4 vezes 1. Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser 2 dividido por 2 vai dar 1, o primeiro termo. E o segundo termo vai ser menos 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Menos com mais, eu vou obter esse ponto aqui. Então, o meu vértice vai estar no 1 no x, menos 4 no y. Então, ele vai estar aqui, ó. 1 no x, menos 4 no y. Tudo bem? E o terceiro valor que a gente tem que achar, vou fazer de verde aqui, ó. O terceiro valor vai ser onde que ela toca o y. Mas aonde que ela toca o eixo y, a gente viu que é o valor de c. E eu já tenho o valor de c aqui. Então aqui ela vai tocar o y no c, mas o c é menos 3. Então você vai lá no y e marca o menos 3. Tá? Vocês conseguem imaginar uma parábola passando por esses pontos? Tem que passar nos vermelhos, no verde e no azul. Tá? Como o azul é o vértice, ele é o ponto mais baixo. Então a nossa parábola ela tem que passar pelas raízes, pelo verdinho, até chegar no vértice e subir de novo, tá? Então, mais ou menos seria uma coisa assim, ó. Ela vai passar aqui, subir para cá, vai passar por aqui e subir assim. Seria basicamente isso, uma parábola passando por esses valores. Tudo bem? Então, encontrando esses elementos, não tem como errar a nossa parábola, tá? Bom, seria esse desenho aqui, tá? Com os valores que eu encontrei, seria essa parábola aqui, tá mais bonitinha, que foi feita no computador. Mas repara que é a mesma parábola que eu desenhei, tá? Bom, se vocês acessarem esse linkzinho aqui, que tá lá no material impresso de vocês, vocês conseguem mexer na parábola também, tá? Mexer no A, B, C, da mesma forma que a gente fez com a reta, tá? Bom, para fechar, o que a gente tem também, sem ser a função do primeiro grau, que é uma reta, a função do segundo grau, que é uma parábola, a gente tem a função do terceiro grau, que são as cúbicas. Bom, mas o que é a função cúbica? É simplesmente pegar o x e elevar ao cubo. Essa aqui eu vou fazer um modelo mais simples dela, tá? E como é que seria o gráfico dessa função, tá? Como o expoente dessa função é ímpar, o que vai acontecer, né? Se eu jogar um número negativo lá na minha função, por exemplo, joguei o menos 2 aí, fiz a continha aí, ó, x igual a menos 2. Menos 2 elevado ao cubo seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar 8, só que menos com menos com menos dá mais. Desculpa, menos com menos com menos dá menos, né? Que é um número ímpar de sinais negativos. Então, toda vez que o expoente for ímpar, a resposta vai ser negativa, né? Para um número ímpar. Tá? Então, por isso que menos 2 ao cubo deu menos 8. Se eu marcar todos os pontos da função x ao cubo, eu vou obter esse gráfico aqui. Tá? Eu até deixei uma tabelinha aqui do lado, né? Que são os valores de x e y, para vocês compararem. E o desenho do gráfico ficaria assim. Então não é uma parábola nem uma reta, né? É um pouquinho diferente a nossa função x ao cubo. Ok? Mas é um exemplo de função polinomial também. Tá? Bom, gente, então aqui eu termino a nossa
videoaula. Não deixem de olhar os materiais e até a próxima aula.